Estamos ao vivo já. Podemos começar já, fazer a introdução. Professor Elis, Aguinaldo. Olá. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos presentes. Com grande satisfação que mais uma semana o curso de Serviço Social da Unipampa organiza uma live para que a gente possa se aproximar, para que nós possamos trocar ideias, para que nós possamos nos fortalecer, justamente numa semana tão importante como essa, semana que no dia 15 de maio nós comemoramos o Dia do Assistente Social. Então, sintam-se, né, abraçados à distância, os assistentes sociais, os nossos egressos, os alunos e alunas que estão nos assistindo, ou outras pessoas que tenham afinidade com o tema. Penso que seja importante a gente reforçar que essas lives que vêm acontecendo, elas fazem parte de um projeto de extensão elaborado pelo curso de Serviço Social da Unipampa, Campus São Borja, com o intuito de nos aproximar não só dos alunos e alunas, mas também de toda uma comunidade acadêmica, comunidade externa, para que a gente, de fato, né, possa estar, mesmo nessa época tão difícil de distanciamento, que nós possamos estar nos aproximando e nos fortalecendo, mesmo que à distância. Toda semana, conforme já foi explicitado pela professora Solange e o professor José na semana passada, nós estaremos aqui no mesmo horário, às 14 horas, nos encontrando. Então, já aproveito, agradeço, né, a oportunidade de hoje estar mediando essa live e já avisando que semana que vem teremos outra live super importante, que daí, ao final, a gente passa maiores informações. Nesse momento, eu quero agradecer imensamente ao Aguinaldo, nosso parceiro de longa data, né, que sempre vem contribuindo com o curso da Unipampa, e prontamente atendeu o nosso pedido, né, diante desta demanda tão importante que é discutir e resistir, né, a esses tempos de pandemia. Hoje nós estamos na pandemia aí envolta pelo Covid-19, mas poderia ser uma outra pandemia, e diante de várias possibilidades, enquanto sujeitos, enquanto profissionais, nós precisamos nos fortalecer. A maioria, eu imagino que já conhece o Aguinaldo, mas rapidamente, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso colega. Então, o Aguinaldo, ele é assistente social, especialista em ética e direitos humanos, é trabalhador do SUS, grande defensor da Seguridade Social Pública e Estatal, atualmente é conselheiro, presidente do nosso Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul, gestão 2017-2020, então está aí na finaleira, né, Aguinaldo? Mas já assumiu um outro compromisso, né? É membro da gestão eleita do Cefes aí para 2020 e 2023. Muito obrigado, Aguinaldo. Seja bem-vindo. Obrigada. Em termos de metodologia, nós vamos dividir o nosso diálogo em 3 momentos, ou em 3 blocos. Num primeiro bloco, a gente vai discutir um pouco mais a questão ético-política do que os documentos, as campanhas, as normativas expedidas pelos órgãos de nossa categoria apontam nesse sentido. Num segundo momento, vai focar mais na questão técnico-operativa, ou seja, de que forma o nosso dia a dia, né, enquanto assistente social, vem sendo afetado diante de toda a situação mundial. E, por fim, né, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades de resistência. Né? Lógico, é uma pergunta que não tem uma resposta
definitiva, mas nada nos impede de confabular, né, algumas coisas. A cada bloco, vocês têm total liberdade para mandar questionamentos, afirmações, argumentos, ou seja, não é um momento formal, é um momento de diálogo e de fortalecimento. Então, é lógico que a gente não vai conseguir acolher todas as questões, mas dentro do possível, a gente vai procurar, né, tá interagindo com vocês, porque tanto eu quanto o Aguinaldo estamos estreando no mundo das lives, então a gente ainda está se adaptando, né, mas acredito que vai ser aí uma hora bem gostosa de poder estar revendo colegas e estar reafirmando nossos compromissos profissionais. Aguinaldo, fique à vontade. Obrigado, professora Elis. Eu quero, antes de qualquer coisa, né, saudar aí o curso de Serviço Social da Unipampa por essa iniciativa. Agradecer em especial na pessoa da Monique o convite, né, para esse bate-papo. E agradecer a professora Elis, que vai estar nos acompanhando aí, né, mediando esse debate aí nessa tarde. Estamos nos aproximando aí, né, do dia 15 de maio, dia 2 da assistente social, e não poderia deixar, né, nesse momento, então, de saudar a todos e todas as assistentes sociais do Rio Grande do Sul, especialmente aí da fronteira, e que estamos aí, né, enfrentando um momento novo, né, inclusive nos colocando essas barreiras aí, né, de distanciamento físico, e reaprendendo formas, né, aí de podermos nos aproximar, formas de podermos manter diálogos e seguir debatendo tanto esse momento atual, como o papel do serviço social, a nossa profissão e o nosso compromisso diante dessa pandemia. Eu acho que o curso foi muito feliz, né, com a escolha aí desse tema para a gente poder estar conversando e dizer, né, que nesse 15 de maio o nosso mote para trabalhar, né, o dia, trabalhamos em vários espaços, sempre com a população, serviço social, conheça e valorize essa profissão. E aí a gente percebe, né, que esse tema ele foi pensado de uma forma mais ampla, né, lá no 48º Encontro Nacional do Conjunto, que aconteceu em setembro, lá em Belém do Pará. E embora a gente não pudesse pensar que nesse momento estaríamos vivendo aí essa pandemia, né, ele se conecta muito, né, com o momento atual e nos proporciona e nos possibilita estar fazendo, né, essas reflexões e pensando, né, como é que a nossa profissão, que tem um histórico de luta, né, em defesa das liberdades democráticas, em defesa dos direitos, uma profissão que com muita propriedade, né, carrega na sua intervenção profissional também uma dimensão pedagógica, como é que a gente pensa, né, nesse momento também os processos de educação popular, os processos, né, de organização coletiva, não só da nossa profissão, mas da classe trabalhadora em geral, para enfrentar esse momento. E nós destacávamos lá no tema, né, a luta antirracista. Durante os 3 anos aí, né, de gestão, a campanha deste triênio se intitulava Serviço Social contra o Racismo. Então, nesse momento, nós precisamos também estar conectados aí com essa campanha de gestão do triênio, uma vez, né, que nesse contexto, necessariamente a gente sabe
quem é a parcela da população que mais sofre os impactos dessa pandemia. E quero, né, nesse momento, aproveitar para deixar um convite aí a todos e todas. Nós temos aí a próxima edição do nosso jornal, CRES Informa, do CRES, né? E vamos ter um artigo especial aí da professora Magali Almeida, da Federal da Bahia, trazendo exatamente essa discussão, né? Dos assistentes sociais no combate ao racismo, nesse contexto aí de pandemia. E estou fazendo também uma menção e um destaque para a nossa campanha, porque hoje também é um dia emblemático para nós, né? Um dia que nos conecta aí também com as nossas bandeiras de lutas, porque foi em 13 de maio de 1888 que nós tivemos no Brasil a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, dita como a lei que punha fim à escravidão. E a gente sabe, né, que esse fim à escravidão ele não aconteceu simplesmente pela assinatura da Lei Áurea, mas isso nos provoca, né, e nos faz refletir que sociedade é essa, que contexto social é esse em que se instala essa pandemia. E aí nós não podemos negar, né, que a pandemia hoje ela está colocada aí num contexto mundial, mas que ela vai tendo reflexos muito específicos no contexto de cada país. E o nosso país tem a sua base, né, de construção sócio-histórica fundada, né, numa perspectiva escravocrata. Então, é oportuno a gente fazer menção a isso nesse momento. Então, dito isso, né, vou tentar entrar um pouco agora na encomenda, né, que nos foi dada, tentando dialogar um pouco, então, nessa perspectiva de como as entidades e como as instâncias representativas da categoria têm atuado e têm, né, se colocado aí frente ao contexto da pandemia. A professora Elis já comentava no início, né, que a gente pensou em dar destaque para dois motes, né, numa perspectiva mais da dimensão ético-política, no primeiro momento, e também na questão técnico-operativa. E, obviamente, isso não está desconectado, não se descola, né, também da questão teórico-metodológica, porque essas três dimensões, para nós, elas se articulam entre si, né, e necessariamente deve ser assim. Pensar, então, né, o contexto dessa pandemia no Brasil é importante, né, porque ela se coloca no momento em que a gente está vivendo, né, talvez aí poderíamos chamar da face mais perversa do capitalismo, aonde está colocado uma perspectiva ultraliberal, né, onde os nossos direitos humanos e sociais se encontram totalmente ameaçados e aonde a gente tem reiteradas perdas de direitos da classe trabalhadora. E nós precisamos pensar, né, pensar que esses elementos, né, constitutivos aí desse contexto econômico, político e social vai ter uma intrínseca relação com a forma que nós vamos enfrentar a pandemia no Brasil. E reconhecer isso também, né, para que a gente possa perceber, né, e qual é o nosso papel aí enquanto categoria profissional, qual é a contribuição que o Serviço Social brasileiro pode estar dando nesse contexto. Então, nós temos, né, um projeto
ético-político, né? Esse projeto ético-político que vai indicar, né, um projeto societário que não é esse que nós estamos vivendo, né? O nosso projeto profissional, ele vai nos conectar com bandeiras de lutas que nós temos assumido já há muito tempo, né? Então, são bandeiras de lutas que estão expressas, né, em princípios fundamentais lá do nosso Código de Ética e que, nesse momento, mais do que nunca, né, nós precisamos assumir a defesa intransigente da liberdade, a defesa da cidadania, a defesa da democracia e da justiça social, né, dentre outros e todos os princípios do nosso Código de Ética. Então, esses são os princípios, né, que devem estar aí no horizonte das nossas lutas, e esses são os princípios também que norteiam necessariamente, né, a forma como as nossas entidades representativas da categoria vão se posicionar e vão atuar aí nesse contexto. Então, tanto o CRES aqui do Rio Grande do Sul, como os demais CRES do Brasil e o Cefes, né, tem adotado aí uma série de medidas, né, uma série de ações para que a gente possa estar enfrentando juntos e juntas, né, esse momento que é pleno de muitos desafios aí que estão colocados para nós, né. Nós sabemos que temos desafios, né, de uma ordem mais macro e temos desafios de uma ordem mais micro, né, que diz muito respeito ao nosso cotidiano de trabalho, que diz muito respeito, né, às nossas condições éticas e técnicas também de trabalho. E aí, necessariamente, as nossas entidades, né, têm se posicionado e têm protagonizado aí, né, uma série de debates e uma série de ações que vão poder, então, fomentar, né, formas aí de enfrentamento coletivo. Queria destacar, né, dentro desse primeiro mote, então, das questões, né, ético-políticas que estão colocadas, né, isso tem que se traduzir, né, necessariamente num todo, né? Então, de imediato, assim que a gente teve, né, uma agudização da pandemia aqui no Brasil e aqui no Estado, o CRES, já em 18 de março agora, né, de 2020, ele adotou, né, o sistema de trabalho remoto, na modalidade home office, entendendo a importância de, ao mesmo tempo, manter os serviços essenciais que são prestados para a categoria e, ao mesmo tempo, também buscar, né, proteger o conjunto de trabalhadores do CRES, de forma que eles não fiquem expostos, né, com atendimento direto e também evitando maior número de circulação, de aglomerações na sede do CRES em Porto Alegre e nas duas seccionais aí de Caxias e Pelotas. Então, destacar, né, que a adoção dessa medida, de forma alguma, né, visa afastar o CRES da categoria, né, nesse momento, porque a gente entende que, inclusive, é nesse momento que nós precisamos estar muito mais próximos, né? Mas essa proximidade, ela vai ter que se dar, né, em outras medidas, como, então, os contatos, né, aí por e-mail, por telefone, né, para a sequência dos atendimentos e o atendimento dos serviços prestados aí pelo conjunto. Desde 18 de março, né, também o Cefes alterou seu atendimento, né, adotando também o trabalho remoto, e nós precisamos, então, né, pensar aí no âmbito da função precípua do conjunto Cefes-CRES, que é o nosso funcionamento enquanto um tribunal de ética, né,
o Cefes emitiu também, então, uma resolução, a 940 aí, de 2020, que ela vai suspender, né, todos os prazos processuais nos atos aí dos processos, né, que demandam, então, algum tipo de ato processual envolvendo contato presencial. Então, tanto os prazos processuais como o prazo de prescrição quinquenal, nesse momento de pandemia, eles estão suspensos, né? De forma que não fique prejudicada a função precípua do Conselho. E entendendo também que essa pandemia, ela nos coloca, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, muitos limites, né? Nós tivemos aí nesse contexto também muitos e muitas colegas ficando desempregados ou sem salário, né? Uma imensa crueldade, mas que vem acontecendo, né? Não sei se todo mundo tem acompanhado, tem conseguido, né, acompanhar, mas aqui em Porto Alegre mesmo, uma medida, né, da prefeitura, tanto no âmbito da educação como da assistência social, foi suspender, né, os convênios com a rede parcerizada, com a rede socioassistencial, deixando, então, né, um número expressivo de colegas desempregados. Então, entendendo, né, a realidade que está posta e também os limites, né, que estão colocados no âmbito do assalariamento, foi feita, então, foi expedida uma resolução, a 942, né, de 2020, que vai estender, excepcionalmente, no exercício de 2020, os prazos, né, para o pagamento das anuidades aí desse exercício. E aí, falando, né, mais diretamente, assim, da nossa organização mais interna, né, mais relacionada diretamente com a categoria, entendendo esse contexto e essa nossa realidade, condição de classe trabalhadora. Mas pensar, né, que o nosso projeto ético-político, que indica, né, um projeto profissional atrelado a um outro projeto societário, ele também vai estar nos conectando com lutas mais amplas aí, né, da classe trabalhadora. Então, mais do que nunca, nessa dimensão ético-política, nós somos convocados e convocadas a manter uma luta, né, muito incisiva em defesa da seguridade social pública, estatal, e fazendo a defesa, né, do SUS, um SUS de qualidade, né? E quando a gente pensa a realidade hoje, né, da seguridade social, que foi colocada desde a emenda constitucional 95, congelando os gastos por 20 anos, nós, desde a aprovação da emenda, né, temos nos posicionado contrário e pedindo a revogação dessa EC. Mas nesse momento atual, frente à pandemia, essa luta ela precisa ser muito mais incisiva, né? Igualmente, né, nós precisamos estar nos conectando aí com a nossa defesa histórica, né, em defesa da educação com qualidade, e isso desde, né, as séries iniciais até o ensino superior. Então, a gente precisa compreender que nós estamos tendo um tratamento muito desigual frente à pandemia, que está colocado, né, estudantes pobres, né, não necessariamente têm acessos a recursos multimídias, acesso à internet para poder ter, né, a manutenção das aulas, conseguir garantir o ano letivo, diferentemente, né, de crianças que têm uma outra condição social e, nesse sentido, poderiam, então, estar validando aí o ano letivo de 2020. Então, nós precisamos lutar por igualdade de condições,
e precisamos manter a nossa luta muito viva, né, em defesa da educação e da formação de qualidade. Isso também vai nos conectar necessariamente, né, com a defesa aí que o CRES, né, emitiu recentemente, através da Comissão de Formação e Trabalho Profissional, uma nota em defesa da educação superior de qualidade, e a ABEPS, né, enquanto nossa Associação Brasileira aí de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, também emite uma orientação em relação ao estágio obrigatório e não obrigatório, né, a necessidade de supervisão, então orientando a questão dos estágios no serviço social. E note, né, Aguinaldo, que acho que a ABEPS foi muito feliz, né, quando ela aponta que todo esse cenário de privação de acesso à educação, isso vem a desqualificar, né, a educação enquanto um direito. E ainda também a nota, ela vai tratar de questões relacionadas aos cortes no investimento à educação e também aos cortes de bolsa de estudo. E ainda essa semana, infelizmente, né, fomos nos últimos dias surpreendidos com toda essa questão de cortes de bolsa, justamente na área de ciências humanas e sociais, o que nos atinge de uma forma bem intensa. Eu acho que a ABEPS expede um documento onde ela dá visibilidade à importância de nós não nos perdermos nesse mundo remoto da educação, no sentido de que a gente tem que ser crítico. Ok, precisamos usar de instrumentos informatizados, precisamos estar online para estarmos nos articulando, mas isso jamais deverá substituir o direito à educação, né, que aí vai um pouco por o que tu argumenta. Então, acho que quando a ABEPS se posiciona dessa forma, nos dá aí um acalento, né, no sentido de que a gente pode se valer desse documento, inclusive para reafirmar a questão da educação como um direito que deve estar disponível a todos e todas. E especialmente, né, Elisa, a defesa, né, da educação pública, a defesa da universidade pública, a defesa dos recursos destinados à pesquisa, né, porque, mais uma vez, né, a pandemia ela vai nos revelar a importância, né, da pesquisa para a gente buscar aí uma forma de tratamento, para a gente buscar aí também, né, a elaboração, né, dos testes rápidos e dos testes para testagem, porque essa é uma luta que a gente também, né, na defesa do SUS e da Seguridade, nós precisamos estar muito atentos, né? Não está sendo feita uma testagem ampla, né? De forma que a gente possa investir mais em prevenção. A atuação da saúde ainda está sendo muito no tratamento, né? E não na prevenção. Eu achei muito interessante que praticamente todos os documentos que foram expedidos pelo Conselho, pelo Cefes, enfim, e a professora Rosilane acabou de lembrar aqui também no chat, né, nossos órgãos representativos vêm se manifestando e repudiando, né, a emenda constitucional 95/2016, que vai congelar os investimentos na saúde por 20 anos, né? Então eu percebi que esse ponto, politicamente, ele vem sendo manifestado em todas as publicações do Conselho. E não só a EC 95, né, porque nós tivemos outras PECs aí aprovadas recentemente, né, então a reforma trabalhista, a reforma da Previdência tem um reflexo direto, né, nesse contexto de pandemia, porque ela fala intrinsecamente, né, da nossa condição de classe trabalhadora, da nossa condição de trabalhadores assalariados, e as condições que a gente tem para enfrentar essa pandemia, né? Então, tentando agora, né, entrar um pouco mais nesse segundo mote, né, que a gente pensou, dessa questão mais das questões técnico-operativas, né?
É importante a gente destacar que as comissões de orientação e fiscalização, tanto do Cefes quanto dos CREs, né, têm se debruçado a debater, né, e também apresentar respostas às diferentes demandas que a categoria tem apresentado nesse contexto. E a gente sabe, né, que os e as assistentes sociais estão aí inseridos nas mais diferentes políticas públicas, e hoje a gente, né, tem falado muito aí da quem está na linha de frente. Nós podemos dizer que a categoria profissional ela está em linha de frente nas diferentes políticas públicas, porque não tem como a gente mensurar, né, nessa perspectiva aí, qual direito ou qual política que não seria essencial, né? Apesar de ter um reconhecimento lá de que né, quais seriam os serviços essenciais, nós reconhecemos que todos os serviços em que nós estamos, né, inseridos, eles são essenciais, e todos os direitos, né, que nós viabilizamos no nosso trabalho profissional são essenciais aí também frente a essa pandemia. Então, assim, em 26 de março, né, logo ali no início ainda da pandemia, né, ou da crise sanitária que estava colocada, né, o CRES aqui do Rio Grande do Sul, ele divulgou uma nota técnica buscando, então, dialogar diretamente, né, com os profissionais, com as profissionais do serviço social, mas não se restringindo só a uma orientação à categoria. Mas ali a gente já tentou, então, também buscar dialogar também com os gestores das políticas públicas, né, com os empregadores de assistentes sociais em geral, e também, necessariamente, né, com os usuários das políticas e com a sociedade em geral, porque esse diálogo ele não pode ser endógeno, né? A gente precisa também pensar ele para fora e na nossa interlocução com outros sujeitos. E aqui no Estado, né, nós especificamente assinamos 2 documentos destinados ao governador estadual e aos prefeitos municipais, nos manifestando, né, favorável à manutenção do isolamento social, entendendo que essa medida, né, ela é fundamental para a gente poder barrar, né, o circuito de transmissão e proteger, né, a sociedade de forma geral. Então, temos, né, tido essas manifestações públicas e, junto com outros sujeitos coletivos, buscado, então, incidir, né, politicamente na defesa dos interesses da sociedade em geral. E o Cefes, né, ele tem buscado, né, acho que todo mundo tem acompanhado, se ainda não visitou, né, a gente deixa o convite, no site do Cefes, então, tem uma seção especial, né, referente ao coronavírus, a esse contexto da pandemia, aonde ali, então, o Cefes tem reunido, né, uma série de documentações e de subsídios para o nosso exercício profissional, que tem nos ajudado a pensar, né, a nossa atuação nos diferentes espaços socioocupacionais. E aí a gente entende também, né, que tem espaços socioocupacionais que são muito específicos, e nessa perspectiva, então, o Cefes buscou proporcionar ali algumas entrevistas, né, com assistentes sociais que atuam em alguns espaços mais específicos. Então, a gente já teve, né, uma edição em 15 de abril de uma entrevista com assistentes sociais que atuam no sistema prisional, e aí as pessoas que hoje estão privadas de liberdade, elas sofrem o impacto dessa pandemia, né, de uma forma muito peculiar, por estarem, né, num espaço de confinamento, por estarem num espaço de
contato, né, permanente com outras pessoas, aonde a transmissão, né, e o contágio ele fica totalmente tem, né, um potencial muito grande aí para essa transmissão e o contágio. A mesma coisa, né, em relação aos assistentes sociais que atuam nas instituições de longa permanência para idosos, porque também são espaços, né, de convivência, de acolhimento institucional, e isso coloca, né, uma série de limitações, isso coloca uma realidade muito específica, tanto para os idosos que estão lá, né, em acolhimento, como também para os profissionais que estão lá atuando nesse espaço. Com a população em situação de rua, né, entendendo que quando a gente fala, né, fique em casa, não são todas as pessoas que têm, né, esta condição de ficar em casa, né? Algumas delas, como é o caso das pessoas em situação de rua, não tem casa para ficar, né? Então, é uma realidade muito dura, né, e muito desafiadora pensar a situação das pessoas que vivem na rua ou que estão na rua, né? E temos também um conjunto, né, de trabalhadores e trabalhadoras autônomos que sobrevivem, né, da sua atividade e que, nesse momento, também tem muita dificuldade para ficar em casa. Então, recentemente, a gente teve aí o auxílio emergencial visando atender, mas foi uma luta árdua, né? Tanto para aprovar o benefício emergencial, como está sendo agora para que essas pessoas consigam acessar objetivamente o benefício. Então, o Cefes também já tem se posicionado, né, politicamente, já emitiu também, né, um Cefes manifesta em relação ao benefício emergencial, entendendo, né, que é uma medida paliativa, mas uma medida importante para que muitas pessoas, né, muitos trabalhadores possam garantir aí o seu cuidado, né, essa proteção frente à pandemia. Tu sabe, Aguinaldo, que até uma egressa nossa, a Vanessa, ela atua no sistema prisional e ela acabou até de mandar um recadinho ali, né, que o que já era dado, né, e dificultoso, em uma época diferente agora, com a pandemia, tudo se torna muito mais agressivo e muito mais evidente, né? Uma outra colega aqui também está falando que o próprio acolhimento institucional, como ele fica comprometido quando você, embora profissional, esteja disponível, mas você não tem recursos, você não tem um amparo legítimo do Estado. Então, independente dos espaços aonde o assistente social esteja intervindo, que já não é fácil por inúmeras fragilidades de trabalho precário, sobrecarga de carga horária, contratos temporários e espaço de trabalho inadequado, que isso é uma luta antiga da categoria, né? Isso já vinha dificultando o trabalho. Imagine agora, né? Estamos vivendo o quão grandioso ficou as dificuldades e as fragilidades para que, de fato, a gente consiga cumprir com as atribuições da nossa profissão, assim como que a gente consiga dar conta de todo o compromisso que o nosso projeto ético-político, né, nos implica. Isso aí. Acho que por isso que eu dizia lá no início, né, que nós temos bandeiras de lutas, ou nós temos princípios, né, que norteiam as nossas lutas, as nossas defesas, que não são de agora no contexto da pandemia, né, mas que com o contexto da pandemia, esse cenário ele fica totalmente, né, acirrado,
e mais do que nunca nós precisamos pensar, né, qual é o papel do serviço social, qual é a contribuição que nós podemos dar, porque, como eu costumo dizer, nós não somos uma profissão melhor e pior que nenhuma outra, mas nós temos uma visão de humanidade e de mundo diferenciada. Nós temos, né, o nosso projeto profissional, o nosso projeto ético-político, ele nos possibilita, sim, fazer uma leitura dessa realidade diferenciada, nos possibilita fazer interpretações dessa realidade diferenciada, e a gente poder estar se colocando, estar incidindo politicamente, é fundamental aí, né, nesse cenário que está colocado. E até, assim, ao realizar as leituras dos documentos e das notas que foram expedidos, me chama a atenção que tem algumas indicações que são mais de proteção para os profissionais do serviço social, no sentido das condições técnicos operativas para dar conta das intervenções, e algumas indicações quanto ao nosso compromisso, né, com os usuários, da qual vem até os serviços, né, e a situação, ela já é uma situação difícil, e os documentos, eles vêm indicar a importância nesse momento, os assistentes sociais, no seu cotidiano de trabalho, tomarem muito cuidado, né, para não estarem burocratizando ainda mais as relações com os próprios usuários, no sentido de agilizar os serviços prestados ou melhorar, mesmo diante da fragilidade. Notei também que é um momento imprescindível para que a gente não esqueça do nosso compromisso de levar informações sobre a realidade institucional, sobre os acessos a direito, sobre as possibilidades de prevenção, e mais do que nunca, eu acho que a nossa foi muito feliz quando ela nos chama a atenção que nós, diante de todo esse contexto terrível, não podemos perder de vista uma atitude acolhedora. Foi essa palavra que a nota ela traz, né? Ela nos faz um chamamento que o nosso trabalho, seja em qualquer uma das dimensões, mas principalmente na técnica operativa, que ele tem que ser recheado de acolhimento, de empatia, de respeito, né, ao momento do outro, da necessidade de reafirmação de direitos. Então, acho que tudo que foi expedido, mais que proteger o nosso cotidiano de trabalho, mas ele também nos impulsiona a nos revermos enquanto profissionais diante do momento que é diferenciado, né, diante de toda a situação. Eu acho importante eles poder, né, fazer esse destaque, porque eu não vejo, né, dissociado a nossa luta pelas condições éticas e técnicas do trabalho, descolado da luta pelos direitos humanos e sociais, porque, inclusive, a nossa garantia, né, de condições éticas e técnicas também é uma proteção para os nossos usuários, né, para os usuários dos serviços onde nós estamos inseridos. Então, é uma luta que caminha lado a lado, né, e acho importante que, nessa observação também, que nós temos compromissos e lutas que são a curto, a médio e a longo prazo, né? Porque o contexto da pandemia está sendo nesse momento, né? Nós estamos vivendo talvez agora o pico da pandemia, e em breve isso pode, né, pelos estudos epidemiológicos, a gente começar a ter uma baixa, né? Que essa curva ela comece a decrescer aí. Mas os impactos da pandemia, eles vão ser a médio e longo prazo. E aí entra, né, exatamente, e acho que isso né, nos conecta aí com a luta, né, em defesa dos direitos humanos e sociais, a todas as lutas que a gente mencionava anteriormente, porque os reflexos, né, e o impacto dessa pandemia
a classe trabalhadora vai seguir vivenciando e vai seguir com esses reflexos por muito tempo ainda, né? E aí, os espaços socioocupacionais, as políticas públicas onde nós estamos inseridos, são essenciais e são fundamentais, né, para poder atender as demandas da população. Não só nesse momento, né, de pandemia, mas também nesse pós-pandemia aí que a gente vai vivenciar, né? E algo que me chamou bastante atenção, já que nós estávamos falando das fragilidades dos nossos espaços de trabalho diante desse contexto, a nota me traz duas questões assim bem importantes que eu penso que tem sido de uma forma bem intensa atravessado o cotidiano de trabalho. Isso já apareceu na discussão da semana passada, que foi conduzida pela professora Solange e o professor José, e os documentos vêm reforçar isso, o quão nesse momento os assistentes sociais podem ser solicitados a cumprir demandas que não são suas atribuições, e demandas sérias, como a questão de comunicação de óbito, não que nós não possamos acompanhar as famílias, né, no momento tão difícil, mas não nos compete tecnicamente as informações necessárias para um comunicado de óbito, né? Assim como o documento vai tratar também de uma pressão muito intensa para que os profissionais estejam à frente de diagnósticos ou outras questões clínicas e médicas que não nos competem, quando, na verdade, nós poderíamos estar ali contribuindo com aquelas famílias no sentido de levar informações, direitos, benefícios ou condições que pudesse, de fato, acolher. Então, eu acho que a gente tem recebido alguns relatos de colegas que têm sido confrontados com situações bem sérias, né, institucionais, no sentido de que se cobre que o profissional esteja à frente dessas demandas. Então, eu deixei um pouco proposital uma entrevista que foi em 29 de abril, né, que foi com uma colega da saúde, né, e que eu acho que hoje, né, na política de saúde, ela está muito evidente, né, e de certo modo, né, talvez seja o espaço socioocupacional que está mais diretamente, né, vivenciando e experimentando aí os efeitos da pandemia. Então, tem essa entrevista que aconteceu ali, né? É importante também dizer que está previsto novas edições, né, de outros espaços socioocupacionais ainda vão ser publicados na sequência. E é importante também a gente destacar nessa questão, né, de orientação, nessa dimensão orientatória, a edição que o Cefes publicou com a COF do Cefes, né, uma edição COF Responde, aonde foram ali compiladas 8 principais dúvidas, né, 8 principais perguntas, demandas da categoria, que se colocaram aí desde o início da pandemia. Então, esse é um material bem didático, um material de fácil leitura, né, e que pode nos ajudar, né, a deixar mais nítido uma série de questões, de dúvidas que possam estar colocadas. Nessa questão, né, que a professora Elisa aí nos provoca, né, da questão do óbito, né, nós já temos lá nos parâmetros, né, de atuação do Serviço Social na Saúde, vários indicativos daquilo que nos são as nossas atribuições e daquilo que nos é competência profissional para atuação na saúde. E já lá nos parâmetros a gente tem isso, né, definido, que a comunicação de óbito não é uma atribuição, tampouco uma competência do serviço social. Mas frente, né, à pandemia, o Ministério da Saúde expediu
né, uma nota técnica do combate ao Covid, e nessa nota técnica eles previam, então, né, a função do assistente social na comunicação do óbito. E quanto a isso é importante, então, né, destacar realmente a orientação normativa 003 de 2020, né, que vai falar sobre a comunicação dos boletins de saúde e óbitos, né, por assistentes sociais. Nessa nota, né, nessa orientação normativa, está se afirmando que isso não é atribuição nem competência, porém, né, não ficou restrita à orientação normativa. O Cefes tem incidido, então, junto ao Ministério da Saúde, solicitou a revisão, né, daquela cartilha. Eles se comprometeram a fazer a revisão, né, desse documento do Ministério, e a gente está acompanhando, então, né, para ver como que isso vai se desdobrar. Em relação também, né, às demandas do Ministério da Saúde, é importante a gente destacar, né, a portaria A639 de 2020 do Ministério da Saúde, que requisitava, então, né, que os conselhos profissionais de todas as profissões regulamentadas na área da saúde enviassem o cadastro completo, né, de todos os profissionais, e isso estava incluso, então, o serviço social, né, o Cefes, então, foi convocado igualmente para repassar os nossos dados, de forma a constituir aí um banco de dados, né, de profissionais da saúde, que pudessem vir a ser convocados, né, para atuar no contexto da pandemia. Então, inicialmente, isso gerou bastante dúvidas, né, isso gerou bastante, não só dúvidas da categoria, nós mesmos, né, enquanto conjunto Cefes-Cres, tivemos dúvida quanto à proposta, né, dessa portaria aí do Ministério da Saúde, e se buscou, então, realizar uma reunião dos conselhos da área da saúde com o Ministério da Saúde para a gente poder entender melhor, né, do que se tratava essa portaria. Por que gerou dúvida? E inicialmente, né, até saiu uma nota do Cefes assim que a portaria foi lançada, né, orientando a categoria a não fazer, né, o cadastro inicial. Por quê? Porque a gente entendia que o Ministério da Saúde ele poderia e deveria ter chamado os conselhos profissionais para conversar antes da emissão da portaria, e nessa perspectiva mesmo de parceria, de interlocução, e não de uma forma vertical, compulsória, solicitando o cadastro de todos os e as assistentes sociais. Mas aí, a partir da reunião, ficou mais nítido, né, do que se tratava, qual seria a proposta, e é importante, então, a gente destacar, porque isso segue sendo dúvidas, né, de muitos e muitas colegas. Esse cadastro, o Cefes enviou, então, o cadastro de todos e todas as assistentes sociais inscritos ativos, né, no Brasil. Os CRES têm atualizado essa lista mês a mês, então, a partir das novas inscrições, né, dos novos pedidos de registro. E esse cadastro, esse banco de dados, nenhum e nenhuma profissional vai ser convocado compulsoriamente, né? Na medida em que houver demanda, como tem estados, né, hoje, Manaus, o Rio de Janeiro, Maranhão, né, que não tem profissionais da saúde suficientes para atender as demandas da população. Então, eles estão convocando profissionais de diversas áreas, né, de outros estados, e mediante interesse, disponibilidade, então o profissional vai poder atuar também nessa linha de frente aí. Tu sabe, Aguinaldo, que tem colegas aqui, a Priscila Silva e outros colegas concordando que, diante, né, dessa intensificação das demandas sociais, o fazer profissional ele acaba se confundindo com práticas mais imediatistas, somente em agilizar serviços.
E nesse contexto, né, a Priscila está colocando ali que a discussão, né, da questão social se distancia ainda mais. Então, no momento que se deveriam estar pensando em diálogo, gestão de serviços e políticas públicas, acaba passando batido quando se requer dos profissionais aquele atendimento pontual. Que já é uma longa luta nossa, né? Mas com certeza, nesse tempo que nós estamos vivenciando aqui, isso se ficou ainda mais. Então, acho que a gente também percebe nesse contexto, né, muitas iniciativas assim caritativas de benemerência, e longe da gente, né, pensar que no estado de calamidade pública que muitos municípios, o próprio estado decretou, isso não seja necessário ou importante, né? Mas eu acho que essas iniciativas pontuais, elas não podem ser confundidas com as políticas públicas. E eu acho que esse pode estar sendo um nó crítico, né? Porque muitos e muitas colegas também têm nos relatado a forma como a distribuição de benefícios eventuais tem sido feita. Então, não vamos nos esquecer que nós estamos aí num ano eleitoral, com eleições municipais para acontecer em outubro, e a gente tem gestores que têm compromisso com as políticas públicas, e a gente tem gestores que, nesse momento, se aproveitam da situação, né, para fins eleitoreiros ou para fins, né, da política pobre aí, de aproveitar esse momento, né, de crise para se autopromover, né, e para resgatar esse tipo de práticas assistencialistas sem nenhum cunho, né, da perspectiva do direito, da perspectiva das políticas públicas. Então, eu vejo que essa preocupação, né, que Priscila aponta é fundamental, né, porque nós não podemos esquecer que nós estamos lá trabalhando e atuando para a execução de uma política pública. E é nessa perspectiva do direito, né, de viabilização de um direito que nós vamos atuar, né? Não é favor, não é... E tu sabe, Ignaldo, que uma colega aqui, a Rosângela, ela até nos chama a atenção de uma coisa bem importante. Hoje nós estamos, né, vivenciando esse turbilhão da pandemia, mas que daqui a um tempo nós vamos viver o reflexo pós-pandemia, né, que com certeza vai nos levar a outras demandas e outras intervenções tão intensas quanto as que nós estamos vivenciando nesse momento, porque nós estamos nesse turbilhão de emoções e de fragilidades focados no hoje, no agora. Mas certamente já tem estudos sobre, né, os impactos pós-pandemia que ainda vão infligir diretamente sobre o nosso trabalho. Exatamente. E nós que estaremos aí, seguiremos na linha de frente, né, das diferentes políticas públicas para atender, né, e para trabalhar com toda a classe trabalhadora que sofreu e que está sofrendo aí os impactos dessa crise sanitária, econômica, política e social aí que o nosso país vive e atravessa nesse momento, né? E a gente tem um comentário bem interessante de uma colega aqui, a Daiane dos Santos Sena, que ela vai dizer o seguinte: uma questão que tenho percebido e que tem me incomodado bastante é o fomento em redes sociais de colegas que estão confundindo o senso crítico com achismos e incentiva comentários que demonstram dúvidas a respeito do número de casos, óbitos, etc. Mais do que nunca, devemos embasar qualquer posicionamento no nosso projeto profissional, para não correr o risco de fomentar ainda mais desinformações e ferir princípios éticos. Então, nós não podemos, né, nos posicionar a partir de achismos, né? Nós temos que nos posicionar a partir de conhecimento técnico, científico, e quando a gente fala disso, a gente tem que estar falando dos dados epidemiológicos, a gente está falando dos organismos internacionais, a Organização Mundial da Saúde
né, já tem se posicionado nessa relação, nessa questão, né, específica aí do isolamento social, que é, sim, uma forma eficiente de combater, né, o contágio, de reduzir o número de infecções. Então, necessariamente, os nossos posicionamentos, eles precisam ter esse caráter, né, esse viés técnico, científico, e não, né, meramente do senso comum, porque realmente, né, a gente pode cair aí numa cilada. Inclusive, me fez lembrar de uma questão da nota, quando nos chama a atenção de que, principalmente nesse momento, a maioria dos profissionais, eles estão bem envolvidos com equipe multiprofissionais, né, mais do que nunca. E a nota nos dá um chacoalhão também, nos chama a atenção, enquanto profissionais do serviço social, nós tenhamos cuidado com o resguardo do livre exercício da nossa profissão e do sigilo profissional. Né? Então, que é algo assim que não podemos perder de vista, porque essa questão do sigilo de informações, principalmente agora nesse momento aí delicado, que algumas famílias estão vivenciando ao descobrir um parente, ou até mesmo assim próprias com vírus, né, o quanto é importante que dentro de uma equipe e também em redes sociais ou qualquer tipo de manifestação a gente tenha muito cuidado, porque são vidas, são sentimentos e são informações que devem ser, de fato, sigilosas. Acho que esse ponto ele é importante, né? E por isso que antes eu frisava, né, que quando a gente defende condições éticas e técnicas do trabalho, elas também estão defendendo direitos da população usuária, né? Necessariamente, porque isso, a questão do sigilo, a questão do registro no prontuário, os encaminhamentos que a gente faz, né, para a rede intersetorial, a atuação multidisciplinar ou interdisciplinar, tudo isso nós temos regulamentação, tudo isso nós temos orientação de como deve ser feita, né? A resolução específica que trata das condições éticas e técnicas do trabalho vai poder também, né, nos ajudar a balizar e perceber, né, quais são os limites aí dessa atuação, para não sair num trabalho compulsório, assim, né, sem reflexão para a nossa ação, né? Então, bem importante isso. Eu penso, Aguinaldo, que a gente pode agora se encaminhar para o terceiro e último bloco, que é justamente da qual a gente vai tratar. Bom, diante de todas essas normas, contextos e fragilidades, como resistir a tudo isso? Inclusive, tem um comentário aqui da colega Priscila, né, que faz parte do Nucleas de Uruguaiana, e ela está dizendo aqui que o Nucleas tem recebido, né, vários pedidos de apoio e demanda dos profissionais. Eu acho que a partir desse comentário da Priscila aí, a gente pode começar a avançar para o último bloco, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão de como resistir diante de tudo que a gente conversou até aqui. Então, a gente estava falando, né, nesse último momento aí, né, dessa nossa dimensão mais técnico-operativa, e aí eu acho que a Priscila já, né, nos provoca. Hoje nós temos inúmeros desafios, né, assim, em relação ao nosso exercício profissional. Esses desafios, eles estão colocados, né, desde a garantia dos EPIs adequados, porque nós precisamos reconhecer a importância, sim, da nossa atuação, do nosso exercício profissional nas políticas públicas. São serviços essenciais que não podem ficar fechados, ou a população não possa acessar esses serviços, né? A população precisa seguir acessando, precisa, né, ter garantido esse seu direito, mas, em igual, né, medida, nós precisamos pensar aí a questão também, né, dos nossos EPIs. Então, os equipamentos de proteção individuais, eles são essenciais, né, para que nós possamos permanecer, né, trabalhando, permanecer no exercício da profissão. Então, esse tem sido um desafio, essa tem sido uma demanda recorrente,
E a nossa orientação é que essas situações elas possam ser remetidas para o conselho, para fiscalização, para que o CRES possa estar intervindo, né? Vou pedir para a Monique, talvez, colocar lá como um comentário os e-mails da fiscalização também, né? Porque as pessoas podem estar recorrendo. Aqui no CRES, nós temos 2 e-mails para contato com a fiscalização, um que é fiscal@cresrs.org.br e o outro que é cres10.fiscal@terra.com.br. Aí é importante, né, que a categoria possa estar relatando, né, tanto a categoria diretamente, os NUCRES que recebem, por vezes, essas demandas também, né, está encaminhando para que o CRES possa intervir. A outra questão é um pouco do que a gente já abordava mesmo, né, desses limites, do que são nossas atribuições e competências profissionais, porque não são raras as vezes, né, em que somos demandados para uma atuação diversa daquilo que se prevê. E tem uma questão, né, que agora a gente está com um indicativo de podermos aí ter um observatório, né, dos assistentes sociais que foram vítimas aí do Covid no exercício da profissão. Aqui no estado, a UFSM está com um projeto aí de pesquisa, aproveito para saudar aí a professora Sheila, se ela estiver nos ouvindo, né, que está protagonizando aí essa pesquisa, e que pode ser uma parceria importante aqui no estado, né, para o CRES, de forma a gente efetivar aí, o observatório das vítimas do Covid-19. Outros conselhos profissionais também estão fazendo, né, e no conjunto Cefes-CRES a gente tem também a intenção de instituir esse observatório. A provocação, né, desse momento, né, não tem outra opção, né, assim como a nossa profissão tem se colocado historicamente aí, temos 83 anos aí da profissão no Brasil, nesses últimos 40 anos especialmente, né, a gente adota uma perspectiva de uma direção crítica na profissão, e a partir dessa perspectiva do serviço social crítico, nós temos, historicamente, né, resistido e lutado, né, coletivamente, temos nos reconhecido enquanto classe trabalhadora, e nessa perspectiva lutado organizadamente, né, enquanto classe trabalhadora e em conjunto com a classe trabalhadora. Então, nesse momento, né, sobretudo, o título aí da nossa atividade dessa tarde já era, né, resistir é preciso, e o momento atual, ele nos exige muita resistência, né? E aí, nesse... Eu até, antes, logo no começo da live, a professora Solange, desculpe, ela até comentou, né, a importância que esses documentos expedidos pela nossa categoria têm no sentido de nos apoiar a essa resistência. Então, quando a gente se apropria das normativas, das notas, da campanha, do conjunto CRES-Cefes, é uma forma também de nos colocarmos a nos resistir, porque quando essas normativas nos compelem a lutar pelo SUS, nos compelem a ir contra a campanhas do tipo o Brasil não pode parar, quando esse documento dá visibilidade ao sobretrabalho que as próprias mulheres vêm enfrentando nesse período agora, que é intensificado para além das atividades remotas, mais o cuidado com criança, com idosos e ainda situações de desemprego. Então, quando a nossa categoria traz essas questões e outras à tona, no meu ponto de vista, aí já é um movimento de resistência importantíssimo, que pode nos acalentar, que pode nos proporcionar reflexão,
apoio técnico diante de todo esse contexto aí. Acho que não temos dúvida, né, que nesse contexto, sobretudo, o que está nos colocado, né, o que é uma convocação, é necessariamente, né, um chamado ao nosso compromisso ético e político, né, com o conjunto das bandeiras de lutas que o Serviço Social brasileiro acumula aí, né, nessa trajetória histórica. Mas, sobretudo, a gente precisa destacar, né, nesse momento, o nosso compromisso, né, e o reforço da nossa luta em defesa da Seguridade Social pública e estatal. Isso é importantíssimo, porque quando a gente está falando de Seguridade Social pública e estatal, nós estamos dizendo precisamos garantir investimento e financiamento nas políticas de seguridade e precisamos garantir igualdade de condições e de tratamento. Porque, se pensarmos hoje, né, a questão da pandemia, qual é o percentual de leitos de UTI hoje do Brasil que são SUS e qual é o percentual de leitos de UTI que são privados, né, de planos privados de saúde ou da saúde suplementar. Isso nos diz muita coisa, porque aí, ao mesmo tempo que tu tem 60% dos leitos de UTI destinados para a saúde suplementar, a gente não tem na mesma proporção as pessoas que acessam os planos privados de saúde. Então, é uma equação muito desigual, é uma equação muito distante da nossa realidade quando a gente pensa esses números. Por isso, a gente precisa defender, sobretudo, né, nesse momento, o investimento público na saúde, primeiro, né, para uma testagem em alta escala, né, uma testagem para toda a população, ou principalmente para aquela, né, mais vulnerável e mais suscetível à transmissão e ao contágio. Precisamos defender necessariamente a revogação da EC, porque é o que garante investimento para que o SUS possa, né, fazer esse atendimento, e a Seguridade como um todo. Precisamos defender necessariamente a regulação dos leitos de UTI com uma entrada única, com uma fila de espera única, né, e um acesso por uma central de regulação única. Não podemos ter tratamento diferenciado e acesso privilegiado de quem tem plano de saúde, de quem pode pagar uma saúde privada e vai para a rua defender o fim do isolamento social. Né? Então, essa defesa a gente precisa ter nitidez, né? E é um caminho aí que nós temos a percorrer. Nós temos experimentado, né, talvez o capitalismo na sua face mais perversa, assim, né? Em que, de forma escrachada, não é de uma forma sutil, né? Porque quando essas pessoas vão para a rua, fazem manifestações, inclusive apoiadas pelo Inominável, que hoje ocupa o cargo de presidência da República, né? Eles estão nos dando um recado, né? Eles estão dizendo, acima de tudo está o lucro, acima da vida, acima da dignidade humana, primeiro precisamos pensar nos fins econômicos. E nós, né, enquanto projeto profissional, enquanto projeto societário, não é esse projeto de sociedade que nós defendemos. Então, necessariamente, né, é esse o cenário aí que nós precisamos nos colocar, nesse cenário aí de banalização da vida, de retirada de direitos humanos e sociais, que nós precisamos, mais do que nunca, né, empunhar aí nossas bandeiras de luta e nos posicionar coletivamente. Nós estamos à beira, né, de um estado de exceção, em que o fascismo mostra, né, a sua face mais perversa, muitas vezes de uma forma sutil, nem sempre as pessoas estão se dando conta, né, de como está se desenhando, se colocando, né? Então, também é nosso dever e nossa obrigação, na perspectiva do tema do Dia do Assistente Social que a gente falava no início, né? Porque a importância da gente pensar a dimensão pedagógica da profissão.
Por que a importância da gente pensar os processos de educação popular, os processos de educação de base? Então, isso são acúmulos que a nossa profissão tem e formas que a gente tem de poder incidir, formas que a gente tem de poder resistir, não para dentro, né, só da profissão, não de uma forma corporativista. Temos bandeiras e defesas próprias, né, da profissão, certamente, mas não podemos abandonar a luta e as bandeiras, né, mais amplas aí da classe trabalhadora como um todo. Então, esse cenário ele nos coloca essa demanda, né? E aí eu queria aproveitar para destacar, né, 2 documentos que foram publicizados, que é o Cefes Manifesta, um que foi divulgado em 1º de abril, alusivo ao Dia Mundial da Saúde, né, que é datado em 7 de abril, e ali se faz um destaque, né, muito especial à proposta do nosso projeto profissional, do nosso projeto ético-político, que se conecta necessariamente com as propostas, né, da reforma sanitária e da saúde no seu conceito de saúde ampliada, entendendo aí os determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. E aí, se a gente está pensando o cenário da pandemia, né, quais são os condicionantes e determinantes do processo de saúde e doença a que nós estamos, né, aí condicionados? A que a população usuária dos serviços está condicionada. Quando a gente pensa a população em situação de rua, quando a gente pensa a população LGBT, quando a gente pensa a população idosa, quando a gente pensa a população periférica, quais são os determinantes e condicionantes que o serviço social, né, na perspectiva do conceito de saúde ampliada, deve intervir. Então, é muito importante essa reflexão, né, e um subsídio importante para pensar aí as nossas resistências. E o outro Cefes Manifesto que eu queria destacar é o que foi publicado agora, né, no dia 1º de maio, por ocasião aí do Dia Mundial do Trabalhador e da Trabalhadora, em que foram homenageados, né, 4 assistentes sociais que foram vítimas fatais aí do coronavírus. São colegas, né, que perderam a vida nessa linha de frente do trabalho, né, do enfrentamento aí da pandemia, nesse atendimento direto à população. Então, a nossa homenagem aí a elas, né, e também essa homenagem a todos e todas colegas que estão aí na resistência cotidiana do seu espaço socioocupacional, do seu espaço de trabalho. Esse reconhecimento ele é importante, porque o simples fato, né, da gente estar trabalhando, estar exercendo a nossa profissão, já é um ato de coragem, já é também um ato de resistência, né? E os desafios, Aguinaldo, eles são imensos para todos, né? Nós mesmos, a professora Simone há pouco ali registrou na live, né, que ela se pega pensando nos desafios que nós teremos nas nossas atividades de extensão. Então, independente de todos os espaços que nós possamos estar, as dificuldades são para todos, claro, com dimensões certamente diferenciadas, mas eu particularmente, puxando um pouquinho mais agora, mais intimamente, para o assistente social, que também é um sujeito, né, de direito e de emoções, eu vejo que também uma forma de resistir é a gente lembrar da importância que tem os engajamentos com movimentos sociais, com redes de apoio, com outras categorias profissionais que, assim como nós, estão enfrentando diversas fragilidades. Então, eu vejo que também seja um momento de apoio, e de uma forma mais íntima. Eu vejo que, de uma certa forma, isso é uma opinião muito particular minha, não é uma verdade absoluta, né?
Eu vejo que quando a gente precisa calar em alguns momentos, chorar se necessário, buscar apoio de colegas, desabafar com aqueles que a gente confia, enfim, porque para além de assistentes sociais, nós somos seres humanos com as mais diversas dificuldades. Então, nesse sentido, eu penso que também nos cabe, em algum momento, enquanto resistência, né, ser mais leve com nós mesmos, nos cobrar menos. Nós não vamos, enquanto profissionais do serviço social, dar conta de um sistema perverso que oprime há muito tempo, né, aqueles que vendem a sua força de trabalho. Então, eu acho que a gente pode também se permitir viver lutos, respirar e voltar quantas vezes forem necessário, porque para mim isso também é resistir, sabe? É você se colocar inteiro na situação e entender que você é limitado por várias questões institucionais, sociais, enfim, mas que você tem esse potencial, essa possibilidade de respirar e seguir adiante, né? Agora mesmo ali um aluno nosso que é da área da saúde, o Pedro, ele falou assim que tem uma informação do COFEM, né, que morreram 98 profissionais da saúde, né, eu imagino que seja no Rio Grande do Sul, provavelmente dentro desse quadro aí temos assistentes sociais, então eu vejo que, de fato, né, tem todo esse aparato jurídico, social, legal, que nos ajuda, mas também não vamos esquecer dessa dimensão humana de nos ajudarmos coletivamente. Eu acho que a live de hoje também ela tem esse propósito da gente se abraçar, da gente se acolher, da gente dizer, olha, nós também estamos vivendo dificuldades e queremos resistir juntos. Muito bem, Elisa. Eu acho que traz uma reflexão importante, né, que é inclusive dessa dimensão humana, né? Nós precisamos necessariamente pensar e nos pautar, né, por uma dimensão técnica, mas sem perder, né, essa capacidade da nossa dimensão humana, né? Isso certamente é fundamental. E acho que com a tua fala, né, me remete necessariamente, né, a reflexão que a Yamamoto sempre nos propõe, né, que é da gente não ter essa perspectiva, né, do messianismo ou do fatalismo, né? Nós não podemos oscilar entre esses dois extremos, né? Nós precisamos enxergar dentro desse contexto que é extremamente desafiador quais são as nossas possibilidades e também reconhecer quais são os limites que estão colocados para nós, enquanto entidades representativas, né? Conjunto CEPES-CRES, ABEP, ZENESO, para nós enquanto profissão, né? E para nós enquanto classe trabalhadora. Mas acho que de uma coisa, né? A gente não tem dúvida ou né, a gente pode ter muita convicção de que qualquer saída para essa crise sanitária, de que qualquer saída para essa crise econômica e social que está colocada, porque o capitalismo não quer perder, né? E nesse cenário de pandemia ficou muito nítido e explícito de que quem mantém o capital não é o capital, mas que é o conjunto, né, da classe trabalhadora, são os trabalhadores que garantem, né, o lucro do patrão. Então, isso está colocado, né, e essa disputa ela tá bastante nítida e explícita. Então, nós precisamos, né, compreender que temos limites, mas temos também aí possibilidades, e que dentro das possibilidades que a gente tem, necessariamente é a nossa organização, né, para lutar por um outro projeto societário
não é nesse projeto de sociedade que nós temos que nós vamos ter o respeito, né, à dignidade humana, à vida humana, que está sendo, né, tão desrespeitada e tão banalizada aí no contexto dessa pandemia, né? Exato. E eu queria propor, assim, que acho que a gente está chegando ao fim, no limite do nosso tempo, né? Mas propor encerrar, assim, com um breve poema, que apesar desse distanciamento físico, né, a gente possa nos manter próximos, né? Nessa perspectiva também que a professora Elis dizia, né, de nos acolher, de podermos dialogar, de podermos nos fortalecer aí coletivamente para enfrentar, né, esse cenário que necessariamente reflete também na nossa saúde mental, né? Não tem como não ter reflexos. Mas que a gente possa, né, tá junto, seguir juntos e juntas, conectados e conectadas, né, no propósito mais genuíno e mais firme, né, do nosso projeto profissional, do nosso projeto ético-político, que nos diz de que lado estamos aí nesse cenário. Então, eu queria poder concluir com esse breve poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Seria isso. Obrigada. Ótimo. Aguinaldo, eu só quero te perguntar se tu tem uma informação, uma colega perguntou aqui se existe um dado preciso de óbitos de assistentes sociais de forma geral do Brasil, se são esses 4 ou se pode haver mais óbitos. Então, o que a gente tem notícia são esses 4, mas por isso também, né, que nós estamos propondo a existência do observatório, de forma que cada CRES, né, em seus estados, possa compilar aí esses dados, né, e a gente poder seguir tendo esse dado atualizado. Né? Um problema que a gente está vivenciando, que daí não é só da nossa profissão, mas que é no geral, são as subnotificações ou as não notificações das causas mortes, né? Então, muitos atestados estão saindo com outros diagnósticos que não o COVID. Então, mas na medida do possível, né, a gente pretende estar fazendo a atualização, né, desses dados, não só de óbitos, né, mas também de profissionais que tenham, né, contraído e sofrido esse contágio aí na atuação profissional. Okay. Eu vou pedir para não me abandonarem ainda, porque eu tenho um recado super importante. Enquanto informe, antes da gente encerrar, quero dizer que, para quem chegou depois, que essas lives que vêm acontecendo semanalmente, tivemos a primeira semana passada com o professor José e a professora Solange. Hoje eu estou tendo a grata experiência de estar compartilhando esse momento com a Aguinaldo. Semana que vem, às 14 horas, nós teremos uma outra live mediada pela professora Andréia. O tema vai ser convivência, vínculo e proteção social. E nós temos uma convidada, a Abigail Torres, da PUC São Paulo. Então, é um outro importante tema que nos carece muito enquanto profissionais do serviço social. No mais, Aguinaldo, quero dizer e agradecer aqui publicamente por ter dividido essa 1h30 aí com a gente de discussão. Acho que foi muito bom, foi muito fortalecedor, foi muito gostoso, né, a gente poder estar junto, e aí, nesse sentido, a gente pode, de fato, manifestar
que a distância não nos impede de nos fortalecer e de nos acolher. E muito bem lembrado por você, eu acho que toda a discussão de hoje a gente entrega em homenagem a essas 4 profissionais que abdicaram de família e depois da própria vida em prol da sua intervenção profissional. Então, assim, de coração, que toda essa discussão de hoje faça sentido e nos ajude a resistir. E eu acho que a partir do poema que você trouxe, mais do que nunca, é a frase, né, e que ninguém solte a mão de ninguém, é oportuna e verídica, mesmo que à distância. Então, assim, obrigado mesmo por compartilhar conosco esse momento. Eu que agradeço, foi um prazerzão passar essa hora e meia aí dialogando, a gente está sempre à disposição, né? Estamos aí finalizando a gestão do CRES aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou estar assumindo um compromisso, um desafio ainda maior, assim, né? Que é compor aí a próxima gestão do Cefes. A gente já chega nesse cenário, né, de pandemia que muito nos desafia. Mas a gente assume essa tarefa também na certeza de que estar na gestão não é fazer a gestão, né? Mas é poder compartilhar essa gestão com todos e todas as assistentes sociais. Então, é nessa perspectiva de construção coletiva, é nessa perspectiva, né, de construção conjunta, democrática, participativa, que a gente assume esse compromisso e se fortalece aí para enfrentar esses desafios. Sucesso, né? Sucesso nessa nova caminhada aí, Aguinaldo. E quero agradecer também a todos que participaram, docentes, egressos, profissionais de serviço social, pessoas interessadas no tema, alunos e alunas, tem até gente nova dizendo que tem certeza que fez a escolha certa, que está vindo para a Unipampa. Seja bem-vinda, espero que em breve a gente possa ir presencialmente acolher todos os que estão chegando e os que já estão conosco aí há um tempo. Então, assim, grata satisfação por tudo. Então, um grande abraço, um beijo para todo mundo aí que contribuiu e até semana que vem com a próxima live aí para a gente sanar um pouquinho essa saudade do distanciamento. Tá? Tudo de bom para todo mundo. Beijos. Beijo, tchau, tchau.